que a profissão de corretor de imóveis é a profissão dos extremos, porque eu tenho na minha equipe hoje corretores que ganham R$150 mil por mês, salário de jogador de futebol, e tem corretores que ganham zero, que não tem nada, não tem condições de se manter. A coisa que eu vejo de São Paulo, diferente das outras cidades, é a complexidade geográfica. O deslocamento, ele demora, o tempo corta um pouco. E aí conectar esse cara com o produto certo ou com a história correta, muitas vezes é um desafio em São Paulo. Você aprende sobre o imóvel, mas você não pode deixar de estudar sobre o crédito, por exemplo, né? Entender como funciona a taxa Selic, inflação, quanto de renda a pessoa precisa ter, para quanto ela consegue financiar de fato, porque as pessoas não entendem disso, né? Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Virando a Chave, um oferecimento da MRV & Co. Para você, corretor e corretora de imóveis de todo o mercado. Aqui é um instrumento para você buscar conhecimento, informação, especialização e toda a informação que vem é para você aproveitar e fazer mais negócio. E hoje, gente, dois convidados super especiais e a gente vai desbravar o mercado de São Paulo. Rodrigo Macedo, do podcast Mi Casa. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, agradeço o convite, tá aí com o Everton também. Prazerzão. Top. E o Everton, cara, finalmente eu consegui convidar o cara, a gente não consegue, eu não tenho nenhum problema de trazer concorrente. O Everton é diretor executivo da Plano, é super bom aprender com os nossos parceiros, então seja bem-vindo, meu parceiro. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande conversar com você, acho que para a turma que talvez não saiba, mas a gente se conhece há muito tempo antes do mercado imobiliário. Acho que eu te conheci em 1900 não, 2000. Eu acho que eu te conheci em 2002. Verdade, 2002. Né? A gente tinha 18 anos cada um. Né? Só que não. Nós trabalhamos juntos na MRV, trabalhamos juntos na Ambev por muitos anos, em estados diferentes, mas sempre muito próximos. E depois, por curiosidade, né, eu saí da Ambev lá em 2011, em 2012 entrei no mercado imobiliário, na Gafisa, e aí nos reencontramos em 2018, acho. 2019, finalzinho de 2019, quando você estava vindo para a MRV. Exatamente. E eu estava lá, eu trabalhei na MRV pouco tempo, mas tive o prazer de reencontrar você e a gente matou muita coisa, né, de assunto e tudo mais. E fiquei pouco tempo, né, depois da tua chegada, porque tinha outros planos aí para minha carreira e fiquei até surpreso com o teu convite, fiquei feliz. Para mim é um prazer conversar com você, você é uma pessoa que eu gosto muito, de verdade. Recíproca, verdadeira. A vida nos leva por caminhos distantes, mas a gente não esquece das pessoas, né? Então, é isso aí. A gente se conhecia desde a época que a gente falava de Guarana Antártica, imagina disso, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o mercado de São Paulo, é uma honra receber um convite dessa empresa, no qual eu fui funcionário e tenho uma admiração muito grande por todos os projetos do Rubens Menin, acompanho ele nas redes sociais e admiro bastante, até da vinícola dele, que ele tem em Portugal. Então, para mim, além de ser um prazer, é uma honra receber esse convite e estar aqui falando nesse podcast. Que bom, cara. Seja bem-vindo. Rodrigão, conta pra gente a sua leitura do mercado de São Paulo, você que tá aqui olhando e conversando com tanta gente, mais de 100 episódios gravados já e um monte de conhecimento. O que você está vendo do mercado dos corretores de São Paulo? O Everton vai trazer um pouco desse termômetro. Eu queria que você trouxesse um pouco dos insights. Boa. Assim, na minha visão, o mercado imobiliário de São Paulo ele nunca vai parar de crescer, né? A gente está aqui na capital, onde tudo acontece, todo mundo quer vir para cá, grande volume de negócio, imóveis sempre se valorizando cada vez mais. Falando até da perspectiva de corretores, eu vejo que o mercado está ficando muito mais capacitado no sentido de corretores de imóveis. Muitos corretores estão usando estratégias diferentes para vender hoje, usando Instagram, usando YouTube, usando as redes sociais, não só usando as plataformas de anunciar os imóveis em si, né? Isso é uma coisa que a gente também defende muito lá no Mi Casa, que a gente quer deixar o mercado imobiliário, vamos dizer assim, cada vez mais sexy, né? Tanto para as pessoas quererem trabalhar mais, como também para a pessoa comum ela pensar como investir no mercado imobiliário, abrir a mente para isso, né? Que tem
outras possibilidades de investimento, porque eu faço muita correlação do mercado imobiliário com o mercado financeiro. O mercado financeiro ele teve um hype muito grande nas redes sociais por causa dos grandes influenciadores que tiveram. Então, você olha todos os jovens aí, a galera quer muito trabalhar no mercado financeiro e eu vejo que esse movimento também está acontecendo agora com o mercado imobiliário. Que ninguém nasce e fala assim, eu quero ser corretor de imóveis. Né? Muitas vezes a vida te leva a isso, as experiências que você tem e tudo mais. E até mesmo para trabalhar em empresas do mercado imobiliário em si, né? Então, a gente vem trazendo bastante diversos assuntos relacionados ao imobiliário até justamente para isso, para que as pessoas tenham mais noção do que se trata o mercado imobiliário, de como ele funciona, como que você pode trabalhar nele, boas práticas que você pode ter, né? Porque é um mercado, vamos dizer assim, tradicional em comparação a outros, né? Por muitos anos ali, grandes empresas enormes dominaram tudo. Hoje em dia ainda continua um pouco assim, mas tem um pouco mais de espaço, né? E eu vejo que as pessoas também têm mais vontade de se tornar corretor de imóveis, por exemplo, de ter uma imobiliária. Eu mesmo fico brincando que um dia eu ainda vou tirar meu Cresce e vou vender Bora alguma lá, coisa. Cara. Tem espaço, né? Temos vaga. Temos vaga. Mas acho que o ponto que você trouxe 2 pontos legais e eu queria conectar com o Everton. Cara, o mercado de corretores de São Paulo, ele é um mercado enorme e com uma rotatividade brutal. Eu vejo pela MRV, você deve ver isso também lá na Plano. Com certeza. Como é que mantém essa turma ativa? O Cresce hoje, São Paulo, da segunda região, que é aqui do estado de São Paulo, ele está no Cresce 290 mil, se eu não me engano. Já está em 290 mil. Desses, se pegar aí até os 50 mil já devem ter, né? Já devem ter desencarnado. Sim. Mas nós temos hoje, tranquilamente, trabalhando em São Paulo, uns 200 mil corretores. A profissão, como você mesmo falou muito bem, qualquer pessoa não nasce com esse sonho, né? Meu sonho é ser um corretor de imóvel. Meu sonho é ser jogador, astronauta, sei lá, qualquer coisa assim, né? E a maioria das pessoas que se torna corretor, a maioria vem por uma indicação de alguém. Alguém fala, vai lá que você vai ganhar dinheiro. Normalmente nasce de uma mentira, porque se promete muita coisa e para quem vem muitas vezes de experiências financeiras negativas, ou seja, o cara chega devendo ou está começando a jornada de trabalho, então ele vem numa expectativa, porque ele é seduzido por carrões, é seduzido por viagens, pelas redes sociais e ele tem aquele choque de realidade quando ele se enfia dentro, isso falando do mercado primário, mercado de lançamentos, se enfia lá dentro de um stand com outras 100, 150, 200 pessoas, ele sofre aquela frustração. É um filtro muito pequeno. Eu falo que a profissão de corretor de imóveis é a profissão dos extremos, porque eu tenho na minha equipe hoje corretores que ganham 150 mil reais por mês, salário de jogador de futebol, e tenho corretores que ganham zero, que não têm nada, não tem condições de se manter, depende de ajuda de um e de outro. Então, esse filtro ele é muito duro, né? Castiga demais. Eu costumo dizer sempre que quem consegue passar pelo período da arrebatação, você que é surfista, né? A arrebentação, quem consegue passar por aquela onda maior que vem. Exatamente, aquele primeiro período de adaptação a essas dificuldades, né? Consegue ter uma caminhada mais estável. Eu falo sempre isso, trabalho bastante com palestras de contratação de corretor, vídeos que a gente grava e que a gente fala para quem está entrando na profissão. Um médico, ele passa 6 anos estudando, sem ganhar nada, 6 anos pagando caro para estudar. Depois desses 6 anos, ele passa mais 2 fazendo uma residência, onde ele está estagiando na prática dentro de hospitais, de clínicas, também sem ganhando ali uma ajuda de custo muito pequeno. Então ele passa 8 anos estudando para depois ele começar a ganhar dinheiro. O cidadão chega na profissão de corretor sem saber nada, sem entender absolutamente nada e já quer nos primeiros 6 meses estar ganhando 20 mil reais por mês. Então esses que vêm com esse pensamento vão embora. Chegam e vão embora na mesma velocidade. Os que encaram a profissão como uma profissão e eles investem na carreira deles, são os prósperos, os bem-sucedidos. Eu converso com os meus corretores que estão hoje trabalhando conosco na Plano e Plano, corretor que tem 10 anos na profissão, 12, 15, e ele entendeu a essência da profissão.
o corretor hoje ele tem aquela de querer sempre mais um lead, né? Mais um lead, mais um lead, mais um lead, e ele não olha para o principal ativo dele, que é a carteira que ele construiu. O cliente que ele vendeu um apartamento há 5 anos atrás, esse cliente ele vai casar, ele vai separar, ele vai ter filho, ele vai ter neto, ele tem o irmão que está vindo morar aqui em São Paulo, ele tem o primo que está lá no Nordeste como eu, que migrou aqui para São Paulo. Então, esse profissional, se ele entender esse game e ele der uma atenção profissional para aquele cliente de 5 anos, ela vai se transformar em mais outras 2 vendas ao longo da jornada profissional. Então, o que eu vejo aqui em São Paulo é que nós temos uma quantidade imensa, mas quando você vai fazendo funil, vai fazendo funil, os que sobram e que realmente são muito bem sucedidos, é uma base aquele pequena. 1%, né? É isso. É 1%, uma base muito 2% pequena. Que a gente tem que ir lapidando e ajudando e aumentando essa base. E aí, Rodrigo, assim, eu acho que o Everton foi perfeito, porque infelizmente tem essa imagem de que dá para fazer muito dinheiro, e é verdade. Você acabou de trazer. O ponto é ter paciência e resiliência. Eu sempre falo bastante aqui, será que você é paciente e resiliente a ponto de construir essa carreira? Se você conseguir ter isso e se formar para isso, você vai ser extremamente bem sucedido. E você faz um podcast para isso, cara. Como é que você traz essa parte do corretor, da formação do corretor? Porque eu acho que é uma dor, tanto minha como do Everton, é essa galera que vem todo dia e sai todo dia, porque ela dá um trabalho para ele treinar, dá um trabalho para a gente treinar. Custa, né? Custa tempo, custa atenção do teu gerente, dinheiro. atenção da tua equipe de RH. Como esses podcasts geram esse valor? Então, na verdade, assim, você até tá falando, né? Quantos corretores tem em São Paulo? No estado de São Paulo, ativo uns 200 mil. Que muita gente, às vezes, justamente se atrai pelo fator da comissão, né? Você começa a fazer conta ali, você fala, não, realmente, se eu vender X, eu vou ganhar Y. E aí, realmente acontece isso. Eu acho que tem muito dessa galera que entra e sai do mercado porque não leva a sério. Mas, na minha visão, todos os corretores que levam a sério, realmente, e usam das novas ferramentas que tem hoje em dia para você se relacionar com os clientes, o WhatsApp, que é um grande centro de conversas ali, todo mundo tem que saber lidar com o WhatsApp, Instagram, YouTube, você tem que saber se aproveitar disso, porque apesar de ter muitos corretores, eu acho que ainda tem muito espaço para quem é um bom corretor. E assim, quando você está pesquisando um imóvel, você percebe isso muito claramente. Se você está sendo atendido por um corretor capacitado ou não. Não sei se eu percebo isso porque eu estou no mercado imobiliário, né? Mas assim, vira e mexe eu estou pesquisando imóveis, eu recebo algumas abordagens, que não são muito legais. Sabe, o cara já te manda uma mensagem, na primeira mensagem ele já quer te agendar uma visita. Eu nem sei quem é você, eu não sei nem qual que é o detalhe do imóvel. Vamos conversar um pouco, vamos entender, vamos tentar gerar uma conexão antes de você tentar puxar para uma visita. Então eu vejo que só nisso, o corretor que sabe fazer um bom atendimento inicial, por exemplo, dos leads que a gente falou, né? Que eu acho que também isso é uma coisa boa, que veio do marketing digital, mas que também está atrapalhando, de uma certa forma, diversas empresas. Porque tem muitos corretores hoje que eles ficam ali só esperando os leads chegarem, né? Vira quase que uma indústria de atendimento ali, só que não é isso, né? A gente tá falando de pessoas que têm um sonho, que quer morar em algum lugar. Você não pode tratar como uma fila, como se fosse de uma fábrica, entendeu? E aí o que acontece? Se você começa a colocar muito lead na mão do corretor, o cara ele começa a escolher quem tá mais quente, por exemplo, para atender, só que assim, o mercado imobiliário, ele tem ciclos longos, né? Se você pegar todos os mercados, talvez tenha o maior ciclo de todos, né? Porque desde a pessoa decidir comprar um imóvel até ela de fato comprar, às vezes isso pode levar anos, né? Pode levar mais de um ano. E é igual você falou, né? De carteira de clientes, eu acredito muito também deles manterem a carteira de quem não é cliente, né? Porque imagina assim, se você é corretor de imóvel, você está falando ali com 50, 100 pessoas todos os meses, em um ano você falou com 1.200 pessoas, em 2 anos, 2.500 pessoas. O que você faz com essa base? Ou você só quer mais lead, mais lead, mais Hoje lead? É essa a dinâmica, né? Eu tenho um corretor aqui em uma das minhas equipes aqui em São Paulo, que ele praticamente não trabalha com lead, com rede social. Ele conseguiu se especializar em um nicho, que é um dos maiores problemas da corretagem, é que o cara quer ser tudo, né? Ele quer ser proctologista, oculista, quer ser ortopedista, quer ser tudo, né? E esse corretor,
ele se especializou no nicho evangélico. Então, ele é evangélico. Caraca. E, eu achei que você ia falar assim, ele se especializou em estúdio. Ele se especializou Não, em evangélico. ele se especializou com o perfil do cliente evangélico. parecido com ele. Entendi. Então, ele tem banquinhas que ele coloca dentro das igrejas nos cultos, ele tem pessoas que fazem indicações para ele, para atendimento. Ele faz um atendimento, porque É um público super crescente. Você tem, né, diversos nichos na população brasileira e que se a gente estava brincando da música aqui, né? Então, imagina se eu vou me atrair por um negócio que não condiz com o meu forrozinho de nordestino e tal. Então, se o cara se especializar, é uma comunicação específica, é um horário, é um local. Então, ele não leva os clientes dele para qualquer lugar. Então, tem um atendimento que é específico. Então, ele não trabalha com lead, porque não precisa. Não precisa. Isso e ele tem uma boa performance, é um dos muito bem remunerados que nós temos, mas com um atendimento específico. E que também nos dá um pouco mais de cuidado, porque ele não atende o cliente dele no salão aberto, a gente separa um lugar para ele poder atender de uma outra maneira. Então, construiu uma vantagem também. Construiu uma vantagem sem gerando conexão, sem né? estar aonde todo mundo está, que é atrás dessa briga. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente estava numa discussão sobre novembro. Novembro é um mês, falando aqui de novembro é um mês difícil de geração de lead, porque o varejo todo está atrás dele, porque é o Black Friday. E por exemplo, e é um mês onde todo mundo acha que tem que gerar lead, todo corretor está desesperado, cadê mais lead, e o lead não aparece, porque ele fica caro, ele tem distração, ele nem sempre está quente, e aí é onde tu começa a fomentar, pô gente, vamos voltar ao básico, né? Vamos voltar à parada de ônibus, a tendinha na rua, a visita na praça, a voltinha no shopping. Então, de vez em quando, ter uma certa escassez para tirar a turma da zona de conforto e olhando muito para São Paulo, onde tem muita gente na rua, é super importante, né? O mercado imobiliário ele é muito cíclico, né? Eu sempre brinco que daqui a algum tempo, quando o cara quer inovar, ele vai fazer o trabalho que ninguém faz mais, que é hoje o trabalho do corretor, o trabalho de rua, entregar um panfleto, um jornal, fazer uma estação de metrô, estação de trem. O corretor não quer mais isso. O corretor, não é o corretor, nós, né? O mercado, o ser humano na natureza, ele busca a comodidade, né? Então, é mais cômodo você ficar no ar-condicionado, você ficar de frente para o computador. Tem uma certa abundância, que as incorporadoras investem todas muito dinheiro na geração de lead. Os próprios diretores, né, da cadeia imobiliária, os gerentes, os diretores também fazem investimento. Então, o corretor ele fica ali esperando e ele deixa de fazer um trabalho que é importantíssimo e que ainda é muito relevante no mercado, que é o trabalho da abordagem, o porta a porta, o cara a cara ali, que você está ali conversando diretamente com o cliente, sem ter aquele ato entre você mandar a mensagem de WhatsApp, o cliente responder e se criar esse trabalho para virar visita e tudo mais, né? Então, a inovação é fazer o que era antigo, né? Fazer o que se fazia antes. Agora, vocês acham que isso também vem, e pensando aqui enquanto você falava, vem por comodidade, que acho que é um pouco, ou vem também porque as pessoas estão desaprendendo a conversar? Porque esse é um ponto importante. Também. Será que não tem um pouco disso? Você não acha estranho hoje quando alguém te liga? Eu acho. Tá bloqueado no meu celular, inclusive, ligações de outros números. Quando alguém me liga, vai ligar, oi, tudo bom? Tem um minuto, quer conversar, não sei o quê. Mas é estranho hoje, a gente tá tão acostumado, né? Com esse processo. Mas eu tô aqui em São Paulo há 10 anos, no mercado imobiliário aqui, e passei por, não foram muitas empresas, pelo Gafisa, MRV e Plano em Plano. E eu conheço muita gente do mercado aqui de São Paulo, do altíssimo padrão ao super econômico. E quanto mais você eleva o padrão sociocultural econômico do cliente, mais ele se distancia da rede social. Então, hoje, uma incorporadora que lança um produto de 4, 5, 6 milhões de reais, zero a venda que vai vir por online. Não vai vir por esse caminho. Então, hoje, no econômico, ele é muito forte. Mas se pegar os números da Plano em Plano hoje, 45% da minha venda vem de origem online. Então eu tenho 55% da minha venda que vem
de outros meios, né? Pela carteira do corretor, Perfeito. por outras ações que a gente faz. Então, é importante, não dá para estar fora. Essa é uma dica que eu deixo para todos os corretores. Você precisa entender? Precisa. Agora, o mais não significa dizer que é o melhor. É isso. Não adianta você estar ali 150 leads, 100 leads por mês, você não vai dar atenção, porque 100 leads por mês se transformam em 1.200 no ano. Como é que você vai dar atenção com 1.200? Você começa a desperdiçar. Vai desperdiçando, vai deixando para lá e outro vende. Porque os momentos, eles não são aqueles que você quer. Tem cara que compra com 1 ano, 2, 3. Então, se você atende, descarta, em outro momento, aquele cara que você descartou, ele vai conectar com outro. Olha que eu sou muito fã de tráfego pago, mas eu vejo que, assim, todo o mercado de vendas, de um modo geral, não só dos corretores, está ficando mal acostumado com essa questão do lead. E para o corretor que está começando, é importante ele ter isso, porque ele não conhece ninguém, não tem carteira, não tem autoridade. Exatamente. Então, isso é bom. Mas eu acho que o corretor ele precisa ficar esperto desde o primeiro momento de como ele vai construir uma base. Que ativo que ele vai ter, né? É isso. Mas esse discurso que a gente está falando agora é bem genérico, né? Isso serve para o Brasil como um todo, né? Fala de São Paulo, mas fala aqui também do Brasil inteiro. Agora, uma coisa que eu vejo de São Paulo, diferente das outras cidades, é a complexidade geográfica. E eu não sei se vocês entendem, principalmente você, porque o cara que está aqui na Zona Leste, dificilmente você vai conseguir atender ele na Zona Norte ou na Zona Sul, ou esse deslocamento. Ele demora, o tempo corta um pouco. E aí conectar esse cara com o produto certo, ou com a história correta, muitas vezes é um desafio em São Paulo. Não sei se vocês percebem isso. Bom, é muito específico esse assunto, porque São Paulo, eu conheço o Brasil todo, já trabalhei, né, quando eu trabalhei na Gafisa, eu comecei lá no Norte e Nordeste. Né? Então, o mercado imobiliário do Brasil eu conheço um pouco. São Paulo, a praia de São Paulo é a estação do metrô ou da CPTM. É isso aí. No mercado econômico, o cidadão que mora em Itaquaquecetuba e trabalha no centro de São Paulo, ele passa 2 horas no transporte público para ir e 2 horas para voltar. Então, para ele morar no centro de São Paulo, ou morar na Zona Oeste, ou na Zona Norte, ou na Zona Sul, é aceitável. Para a classe média alta, é inaceitável. Para ele é localização. Por econômico, não. Existe muita migração. Na época que eu trabalhei na MRV, lá no Gran Reserva Paulista, quando a gente fazia uma campanha promocional lá, vinha cliente de todo lugar, de Poá, vinha cliente do Grajaú, do extremo da Zona Sul, vinha cliente de todo lugar, porque o cara faz a conexão do lado da estação do CPTM, do lado do shopping, do lado da Marginal, em frente a um parque. Então, ele é muito melhor do que onde eu moro hoje. Então, eu vou ter um ganho de qualidade de vida indo até lá. Então, a regionalização de São Paulo, ela existe. São pelo menos 5 ou 6 cidades diferentes dentro do mesmo raio. Você tem até sotaques diferentes. Hoje eu já consigo diferenciar o sotaque do cara da Zona Norte, do sotaque do cara da Zona Sul, da Zona Leste. Os sotaques, eles são diferentes, os gostos são diferentes. E mais uma vez, para o corretor que tenta atender tudo, ele atende todos os nichos, todas as classes sociais, todas as regiões, e não atende nada bem feito. E esse é o seu ponto que traz, muitas vezes você consegue mover, mas se o cliente está lá para construir uma carteira, você trouxe o exemplo do seu corretor lá do evangélico. Sim. Mas a mesma coisa, você tem imagina quantas pessoas moram na zona leste de São Paulo. Estamos falando aqui de uma população mais ou menos de 3 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. Se colocar... Mais ou menos ali... Se colocar a região metropolitana ali, próxima da Zona Leste, como Diadema, Guarulhos, que está do lado, Mauá, se colocar Poá, Itaquaquecetuba, não sei o que lá, é a maior cidade do Brasil, fora São Paulo. Estamos falando de maior que Curitiba, estamos falando maior que muita cidade do Brasil. Como é que você vai se especializar na Zona Leste e quer falar com a Zona Norte também? Você não consegue nem deslocar para estar perto. Então, acho que esses são dores que o corretor muitas vezes não percebe e está tentando se virar nos 30 para tentar atender a todo mundo. Sim. E acho que esses são os grandes erros que a gente vê, né? E agrega muito valor quando você se especializa. Eu vejo assim que todos os corretores famosos que já passaram pelo Micasa também, todos eles souberam nichar em alguma coisa.
Tem o corretor que é o de Alphaville, tem lá o Lucas Felt, tem a Mônica Poplavski, tem um corretor aqui que é bem famoso em São Paulo, que ele vende só aqueles flats, né? Flats, que é o Ayrton Lavirre também. E aí o que acontece? O cara fica conhecido por aquilo. Tem o Arthur Paraguai, que é lá do litoral da Praia Grande, que ele se especializou nos imóveis da Praia Grande. Então, quando o cara vai falar com ele, o cara sabe dos imóveis que tem lá. Eu, por exemplo, estava procurando um imóvel em Alphaville, aqui perto de São Paulo, né? Que eu queria sair um pouco aqui. E aí eu falei para ele assim, olha, os meus requisitos são quadra de tênis e pé direito duplo, num apartamento. O cara, ele é corretor de Alphaville há 8 anos lá. Ele me falou assim, ó, Rodrigo, com esses 2 requisitos que você colocou, só existem 2 condomínios aqui em Alphaville que vão te atender. Não tem por que eu ficar procurando mais, entendeu? Se o valor não tá encaixado dentro do que eu procuro, eu vou ter que tirar um requisito ou outro. Só que o cara que ele não é especialista em uma região, quanto tempo ele ia demorar para saber essa informação que o cara me passou ali de bate-pronto? Não, é conhecer o mercado, né? E aí a gente cobra bastante, acho que o Everton vai ter a mesma percepção, é o quanto o corretor que se especializa conhece um concorrente ou outro concorrente, as vantagens de um ou de outro. E como São Paulo tem tanto, como é que você vai conhecer todos os imóveis a plano, e não são poucos aqui dentro de São Paulo, para conseguir falar com clareza da vantagem ou do benefício de um ou de outro, comparando o imóvel da plano com o da MRV, ou da tenda, ou da direcional, todo mundo junto. Então, onde você consegue se especializar, que é o seu caso que você trouxe do Alphaville, mas você consegue passar um serviço melhor para o seu cliente, né? Ou voltando para o cliente como no centro, né? Eu acho que na plano, eu acredito que ninguém consiga saber todas as características, que nós temos muitos empreendimentos aqui em São Paulo, né? Diferente de você que está espalhado pelo Brasil, a gente está muito mais concentrado aqui na região metropolitana. E a gente sofre muito com isso. A tecnologia nos ajuda. E o corretor ele precisa recorrer a isso, porque ninguém é computador para saber todas as características de 70 empreendimentos espalhados. Como é que você vai saber? Não tem como. Então, e também tem um outro caso, né? Assim, nós que estamos no mercado econômico, e é uma dica que eu também passo para o corretor do mercado econômico. Antes de você oferecer qualquer produto para o seu cliente do mercado econômico, entenda primeiro qual é a capacidade de compra dele. Porque é óbvio que mesmo dentro do portfólio da Plano & Plano, nós temos produtos em bairros melhores e produtos em bairros mais afastados e com diferença de preço. E muitas vezes nós trazendo, né, corretores mais do médio, que está tão habituado a vender produto. E aí o cliente entra no stand, e aí o corretor vai lá, oferece, mostra o decorado, mostra a maquete, mostra as imagens, convence, olha que lindo, não sei o que lá. Tá bom, agora vamos olhar aqui o seu crédito. Ele não consegue comprar. Se ele tivesse feito o caminho contrário, que é o que a gente orienta, primeiro você vê qual é a capacidade de compra do cliente, o que ele consegue pagar. Quando ele consegue pagar até esse valor, aí você vai oferecer os produtos para ele baseado na capacidade de compra dele. Esse é o rito do corretor econômico. Perfeito. Que é o contrário do rito do corretor do médio, que precisa vender produto. Assim, parte do pressuposto que o cliente que está entrando no stand de um produto de classe média, ele consegue pagar. Então, você tem que convencê-lo a querer aquele produto. Perfeito. Então, são ciclos diferentes. No caso do corretor econômico, a gente comenta que ele vende crédito, né? Ele não vende o produto. O produto é o subproduto. O principal é o crédito, é a capacidade de encaixe, de financiamento, fluxo de pagamento do cliente, que ele precisa entender isso eu acho que é fundamental, né? O cara que não conhece crédito. Agora, cada vez mais eu vejo, Everton, que ter um nível de encantamento junto com o crédito está importante. Até porque cresceu a renda do econômico, a renda tem subido, o poder de compra do próprio econômico tem subido. Claro que a frustração pode acontecer e acho que tem que sempre eliminar esse problema Mas eu tenho visto muito corretor que na ânsia de vender, na ânsia de tentar pegar o crédito e validar o crédito, não consegue conectar. Queima o cartucho. E esse é o ponto principal que a gente vê bastante, Rodrigo, não sei se você escuta lá. Pô, cara, a ansiedade do corretor de botar venda. Ele não consegue nem escutar o corretor, o cliente. E aí ele sai nessa agonia para tentar buscar o crédito, não frustrar. E acho que São Paulo tem... isso é muito normal no Brasil inteiro, no econômico. Mas
São Paulo tem essa necessidade, por ser um mercado tão vibrante, tão agressivo, quanto tantos concorrentes juntos, ninguém quer perder o crédito do cliente. Então, é a obsessão pelo crédito do cliente para não deixar passar para fora da loja, né? E acho que isso, de vez também em quando, dá uma a atropelada. quantidade de atendimentos também é muito grande, né? Então engraçado, nós lançamos um produto de classe média aqui em São Paulo, há uns 2 anos atrás, e eu estava num dia fazendo um encontro com corretores, e 2 corretoras comentando comigo o absurdo de ter ficado 35 minutos na mesa com o cliente, porque achavam um absurdo, e o cliente queria tirar todas as dúvidas. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei assim, mas você está vendendo um produto de classe média, você não está vendendo Minha Casa Minha Vida. Está tão habituado ali levanta o crédito, vê quanto aprovou, vê o Sicaquê, foi quanto é que dá para pagar, é o Prosoluto, não sei o quê, está tão habituado com isso, quando pega um cliente que não é dessa esteira, quebra o ciclo, né? A lógica. Quebra a lógica. Até é importante também o corretor, às vezes, é negligenciado essa parte, né? De você estudar isso muitas vezes. Você aprende sobre o imóvel, mas você não pode deixar de estudar sobre o crédito, por exemplo, né? Entender como funciona a taxa Selic, inflação, quanto de renda a pessoa precisa ter, para quanto ela consegue financiar de fato, porque as pessoas não entendem disso, né? Às vezes a gente é do mercado, acha óbvio, mas o corretor que entende isso e deixa isso claro para a pessoa, não só pelo mérito da aprovação em si, até porque eu imagino que muitas pessoas podem ser recusadas ali no crédito porque não atendeu o valor que precisava, mas se o cara sabe instruir a pessoa, fala, não, ó, talvez a sua renda aqui não deu, se você compor renda com outra pessoa, você consegue, se seu salário subir X, você consegue, seu FGTS, ou até também, eu venho estudando bastante sobre formas de crédito, né, por causa disso também, até mesmo uma coisa mais alternativa, que gera um pouco de polêmica, que é o próprio consórcio, que às vezes a pessoa não tem crédito de financiamento, só que se o corretor também entende sobre consórcio, Perfeito. E ele explica isso para a pessoa, ele abre outra forma de crédito para a pessoa. Aí o cara que muitas vezes você ia falar, então, você não tem perfil, muito obrigado, entendeu? Mas a vida muda, a pessoa ela é promovida no emprego, ela casa, ela junta renda, ela faz outras coisas, e aí se você dá esse atendimento consultivo para a pessoa, não só para entender se ela vai aprovar ou não, mas ensinar ela como que funciona isso, para ela entender, porque às vezes nesse ano ela não tem o crédito necessário, mas você vai explicar para ela, você vai falar da renda que ela precisa ter e ela vai correr atrás daquilo, ela vai buscar outras rendas, vai ver um consórcio para ela começar a fazer um consórcio para contemplar daqui 2 anos e vir falar, ô Thiago, eu vi ali, você me deu aquela dica do consórcio, agora eu tenho aqui 250 mil reais. Juntou, né? Para fazer isso, o corretor ele precisa ter uma gestão de CRM impecável. Porque acontece muito realmente do corretor descartar o cliente. Infelizmente você está com um Serazinho aqui, não sei o que lá, ou a renda não fechou, tchau, um beijo, não me liga, valeu, tchau. E o correto seria ele ter ali aquele cliente no seu CRM próprio, com os bullets de datas, com data para ele mandar para aquele cliente ali aquela base. Sempre que tiver uma promoção, olha, tá aqui. Depois ele vai ter acesso aos dados, consulta para ver se já tirou o Serasa, para que futuramente ele possa ativar aquele cliente novamente. Agora, uma coisa que eu vejo muito fora de São Paulo, e pegando o seu ponto, o corretor pega o cliente pela mão e diz, tem um problema do Serasa, vem cá comigo. Vamos lá resolver, eu vou lhe ajudar. É pequenininho? Vamos lá na caixa. É sei lá, na Americanas? Vamos lá pagar na Americanas, vamos lá resolver. Vende alguma coisinha. Ele pega muito o cliente na mão. Eu escutei esse dia um bom cliente, corretor nosso lá do Centro-Oeste me contando a história de fez tantas vendas assim. Isso não vê em São Paulo, né? É mais difícil. Vai ver sim. Não vê, mas a paciência, na linha da paciência do corretor acompanhar, ele tem um pouquinho mais de resistência. Até porque o fluxo é grande. Acontece, sim, eu vejo isso acontecer com frequência. Mas como eu falei, né, a região metropolitana de São Paulo tem quase 40% do PIB do Brasil. É muito grande. São 22 milhões de pessoas que moram aqui num raio curto. É maior que a população do Chile, maior que o PIB da Argentina. Então você tem uma possibilidade de fazer negócio muito grande. Então, às vezes, quando ele percebe que é um negócio que vai demandar muito tempo, já passa para outro.
Eu já estou aqui na... Encerra e vamos embora. Vamos pro próximo e vai dar certo. E aí vai deixando. Isso acontece, outro corretor vai pegar. Claro, né? Alguém vai vender. Vai fazer. Alguém vai vender. Isso pode ter certeza. Eu olho assim hoje para o mapa da cidade de São Paulo. Talvez vocês também devem olhar dessa forma, assim. Eu vou do mais alto, do mais caro, para os arredores, né? Se você olhar ali no centro de São Paulo, não, na região do Itaim Bibi, por exemplo, Vila Olímpia, aquele bairrinho ali dos mais ricos, vamos dizer assim, a gente tem o metro quadrado mais caro de São Paulo, né? Que vai estar ali em torno de 20 a 25 mil reais o metro quadrado. 40 mil. Chega até muito mais. 40 mil, isso, Vila né? Nova Conceição. Vila Nova Conceição. E aí você vai indo nos arredores, esse metro quadrado vai caindo. Só que cada vez mais como um todo, o metro quadrado sobe, né? Então, assim, por exemplo, para imóveis populares, você vai acabar caindo um pouco mais nas periferias e isso já está até aumentando os valores. Por exemplo, quem quer morar, às vezes, na Vila Olímpia, tá tendo que ir um pouco mais pro lado já, às vezes, porque se assusta com o preço do metro quadrado, né? Então, até o corretor entender isso, o preço do metro quadrado, das regiões e tudo mais. Né? Porque uma coisa é a pessoa não ter crédito, mas às vezes ela consegue ter uma qualidade de vida parecida morando num bairro próximo, né? Com metrô, às vezes se tiver vaga, ela tem carro, e 20 e poucos minutos ela consegue ir pra lá. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele queria morar no Ibirapuera, mas no Ibirapuera não ia caber no bolso dele. Então ele ajustou um pouquinho ali e falou, não, eu consigo ir 25 minutos, 30 pro meu trabalho e eu vou aqui um pouquinho mais, em Vila Mariana, alguma coisinha assim. Até Ipiranga, assim, você consegue encontrar ainda um preço por metro quadrado bem custo-benefício, porque as pessoas também olham isso, né? Às vezes você consegue até algo maior para ela, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais longe. Numa outra região. Aí ela olha e fala, não, beleza, eu consigo comprar um apartamento de 50 metros quadrados no Ibirapuera, mas eu consigo comprar um de 70, um pouquinho mais para cá. Dando um exemplo aqui. Perfeito. Né? Então, você ter essa noção também, eu acho que faz muito sentido e conseguir passar isso para o cliente. Né? Mas, assim, São Paulo tem algumas características, né? Como eu sei que boa parte da audiência do podcast é fora de São Paulo. Existem algumas questões culturais aqui em São Paulo que são muito fortes. Por exemplo, quando eu mudei para cá, em maio de 2014, a Gafisa, na época, ficava do lado do Shopping Eldorado, aquele prédio branco que tem do lado do Shopping Eldorado, né? E eu queria alugar um apartamento de 3 dormitórios, ali fica em Pinheiros, fui procurar um apartamento de 3 dormitórios em Pinheiros. Olhei lá o apartamento, legal, tal, vi o valor da locação, falei, tá bom, aqui tá de acordo. Só que eu atravessava a ponte e eu tava no Butantã. O mesmo apartamento, do mesmo tamanho, metade do preço. Falei, que loucura, daqui dá para ver o apartamento que eu tô alugando. Mas o bairro lá na carta... Mas é metade do preço. E aí eu fui entender, lá 10 anos atrás, que você tem o fora da ponte e o dentro da ponte. De fora da ponte é mais barato, dentro da ponte é mais caro. Quem não é de São Paulo já não vê isso, né? E você tem numa avenida icônica aqui, quem já jogou Banco Imobiliário vai saber, que é a Avenida Rebouças. Aí você tem a Avenida Rebouças subindo em direção à Avenida Paulista. Do lado esquerdo é o bairro de Pinheiros. Você vai pagar hoje 18 mil metros quadrados. 18 mil. Do lado direito é o bairro do Jardim, você vai pagar 25. Ou seja, é atravessar a avenida. Mas de um lado é Jardins, do outro lado é Pinheiros, com a diferença de preço astronômica. É uma loucura você enxergar aí. Pô, e o ponto é essas coisas tão pequenas, os detalhes tão pequenos do conhecer o mercado, né? Sim. O que você está trazendo o exemplo de São Paulo, mas que aplica a qualquer cidade do Brasil. Se você pensar em toda cidade, tem um núcleo, tem uma Vila Olímpia, tem uma Vila Nova Conceição, e dali vai abrindo. Quanto mais você vai entendendo onde é que as avenidas, as Rebouças vão cortando e aonde esse preço vai mudando, é a capacidade do corretor acertar o dinheiro. Posso te contar uma história engraçada sobre isso? Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui morar em Belém do Pará, pela Gafisa, né? E lá eu conheci o dono da imobiliária, já até falecido, que era o Azevedo Barbosa. Era a maior imobiliária que vendia lá os produtos da Gafisa. E lá nós tínhamos 2 produtos, um que ficava no bairro de Batista Campos, que era um bairro bem valorizado, e do lado tinha o Jurunas,
que era um bairro não tão valorizado assim, mas era um do lado do outro. Uhum. Então nós lançamos um produto que nas placas da rua tinha escrito Jurunas. De madrugada, o dono da imobiliária mandou fazer placas que trocavam o nome do bairro do Jurunas por Batista Campos. Uhum. E nós fomos dormir com o nosso condomínio Em Jurunas, e acordou no Batista Campos. Curiosamente, deu certo. Expandiu. Deu certo. Expandiu o bairro. Deu certo, o produto vendeu super bem e tudo mais, porque obviamente que o que ele fez é condenável, né? Não é correto. Mas foi uma estratégia que ele tomou e que funcionou. E você vê a diferença do que tem aqui em São Paulo de um lado para o outro, mas acontece Mas é a mesma coisa. Brasil inteiro. Todos os lados, né? Gente, que top. O papo tá espetacular, mas eu queria já ir ateizando no fechamento para a gente dar algumas mensagens para essa turma de São Paulo. Tem muito corretor de São Paulo. E uma das coisas que eu vejo bastante que me preocupa bastante, o Everton deve ter essa mesma sensação, é o turnover constante, a busca constante de nova imobiliária, nova incorporadora, e você vê bastante. Um dia ele está aqui, outro dia ele está lá, outro dia ele está do outro lado, outro dia... E não é um problema, porque essa é a natureza do corretor autônomo. Mas como é que ele consegue construir laços? E se é possível construir laços? Aí é uma pergunta mais aberta. Ele consegue ficar, ele consegue se envolver, e você está vendo isso lá na Plano, principalmente, ele está fazendo acontecer na Plano e ficando estável lá? Eu penso o mercado de 2015 para cá, com algumas startups de imobiliárias que passaram a incentivar esse trabalho multimarca, né? A desintermediação, ela chegou no nosso mercado também há muito tempo atrás, e essas startups, elas não têm preocupação de ter equipe própria, porque ela usa a tua equipe, a minha equipe, a equipe de todo mundo, e fazendo esse processo. Isso é um caminho inevitável. Não tem como você ir contra isso. Você ir contra o andamento natural das coisas, e você tem que se adaptar a isso. Mas o que eu posso te dizer é que quanto menos focado o corretor for, menos resultado ele vai ter. Nós temos na Plano & Plano uma base de corretores que são muito focados. Eles trabalham praticamente todos os dias oferecendo os nossos produtos, conhecem o nosso portfólio, conhecem o crédito, como tem também na MRV. Perfeito. Eu lembro de alguns nomes bem que trabalhavam lá comigo, eles são focados, estão na MRV até hoje, isso. Conhecem os produtos, eles se especializaram nisso, e se você observar, são sempre os mesmos que entregam os melhores resultados. Porque quem tem um olho para todos os lugares não consegue enxergar bem nada, né? Nada. E a grama do vizinho sempre pode ser um pouquinho mais verde. Não quer dizer que ela seja mais fácil. Com certeza, todas as empresas, seja imobiliárias, seja incorporadoras, todas as empresas, elas têm as suas virtudes e elas têm os seus problemas, que são que estão no DNA de cada um. Aquilo que você enxerga como um problema, que o corretor enxerga como um problema, é uma proteção, é alguma coisa que a empresa coloca por algum motivo. Perfeito. Né? Então, a grama do vizinho não é melhor que a sua. O corretor, por ter na essência uma profissão liberal, ele é autônomo de verdade, ele precisa ter uma disciplina muito forte em não tentar buscar tudo, porque quem busca tudo não chega em nada. Quando você não tem objeções às perguntas do seu cliente, ou seja, quando o cliente fala, não, mas aquele produto que está ali não é melhor que esse, aí o corretor fala, não, eu vendo lá também. Naquele primeiro momento, ele já quebrou o encanto com o cliente, porque ele nem tentou convencer o cliente de que o produto que ele estava trabalhando tinha todas as necessidades que o cliente estava buscando. Então, ele quebrou naquele momento, tentando fazer tudo, ele quebrou naquele momento um elo importantíssimo do negócio, que é o elo da confiança. Pera, mas se você vende tudo, o que é bom? Tudo é bom. Né? Tudo é oportunidade, né? Toda hora tem uma oportunidade. Se você vende de tudo, se você não defende bandeira nenhuma, isso aí. Tudo é bom. E eu quando cheguei aqui em São Paulo, eu vivi a fase das imobiliárias multimarcas super fortes. E elas foram desidratando ao longo do tempo para o crescimento das houses. As houses, elas cresceram justamente pela questão do foco, em detrimento às imobiliárias multimarca. Então,
eu sempre falo isso para os corretores que eu tenho oportunidade de conversar próximo, assim, cara, foca em empresa, foca em produto, você tem total liberdade de fazer o que você quiser, mas pensa sempre, olha e se inspira nos melhores, não se inspira no que você vê em rede social. Vai na empresa que você tá e olha quem são os melhores, aquele. O que esse cara faz? Esse cara sai bicando em todo lugar? Não, normalmente não. Normalmente são profissionais mais dedicados, mais focados, mais identificados, e eles vão ter melhor performance, então se espelha neles. E são acessíveis, né? Rodrigão, você concorda? Concordo, acho que assim, o mercado imobiliário ele é longo prazo, né? Às vezes você vai demorar um pouquinho para fazer essa primeira venda ou para você começar a vender todos os meses, mas eu acho que eu falaria para traçar um plano ali de 1, 3, 5 anos pelo menos, fazer uma engenharia reversa ali das contas de o quanto que você precisa para você viver, o quanto que você precisa vender, quantas pessoas você precisa atender, quantos cafés você precisa marcar, porque assim, você precisa querer vender, mas não tanto. Por que eu falo isso? Porque o cliente, ele sente quando você só quer vender para ele. Então, você tá forçando, né? Por mais que se você tiver ali meio apertado, se as contas de casa não estão ali em dia, você precisa segurar a onda e não deixar isso transparecer para o cliente, porque o cliente percebe isso, né? Quando você está conversando com a pessoa, se ela só quer te trazer no negócio sem ter conversado com você, é porque ela só quer te vender, ela só quer te empurrar um produto. Controle emocional. Controle emocional, né? Porque muitas vezes não é fácil, né? Igual você falou, é altos e baixos o mercado da corretagem. Só que pro cliente, você nunca pode transparecer isso, né? É isso aí. Você tem que querer vender, mas não tanto. E eu diria também para construir uma marca pessoal, que eu acho que hoje é muito importante isso. O imóvel, ele é visual, né? Muitas vezes o decorado, ele é maravilhoso. O imóvel, ele tem valor por si só. Então, ali, você tira uma foto, já tem ali R$200 mil na foto. Você não precisa inventar muita moda para você provar que aquilo tem valor. Então, usa disso como benefício para você construir tua marca, né? A gente falou bastante de lead, de tráfego pago. Só que isso é assim, se você não pôr dinheiro no mês seguinte, não vem nada. Então, assim, qual é o ativo que você está construindo? Pro corretor, para ele pensar como empresa dele, né? E tem que ser, né? Você tem uma carteira... Final, ela é uma empresa. Ele é uma empresa. Você tem uma carteira de clientes? Você tem um ativo? Ou se, por exemplo, a empresa não te mandar 100 leads no mês que vem, você não vai vender nada. Não. Porque isso daí tem que ser um alerta para você. Igual você falou, vai ter Black Friday. As mega empresas estão investindo milhões em tráfego, vai diminuir o volume de leads. E aí, como que você vai se virar? Se você valorizar cada cliente que você conversou, cada lead que você falou e não vendeu... Voltar que você organizou sua carteira, né? Você vai ter uma base. Então, acho que é isso. E para finalizar, juntando também que a gente falou dos conceitos ali que o corretor ele precisa conhecer do mercado imobiliário, eu enxergo até que o mercado imobiliário ele vai seguir parecido ao mercado financeiro. Imagino até que o corretor de imóveis ele vai ter que se especializar cada vez mais em outros assuntos para ele ser meio que um assessor imobiliário, vamos dizer assim, né? Um cara que ele entenda sobre finanças, entenda sobre apartamento na planta, sobre imóvel pronto, sobre imóvel usado, porque querendo ou não, o cliente ele vai te perguntar essas coisas. E se você mostra que você tem um conhecimento amplo nisso e que você está preocupado em dar a melhor solução para ele, se o cara vem interessado no apartamento na planta, mas depois ele manda o imóvel pronto para você, e aí, como que você avalia isso? Como que você compara para a pessoa qual que é o benefício que ele tem de um, qual que é o benefício que ele tem de outro, as regiões e tudo isso que a gente falou. Então, acredito que se o corretor ele se educar nesse sentido, ele vai se diferenciar muito fácil da grande massa, porque a grande massa só te manda uma mensagem e quer te trazer para uma reunião sem nem conhecer você, sem nem entender nada que você quiser, do que você precisa de fato, né? Então, se você minimamente demonstra isso para o cliente, ele vai enxergar um valor diferente em você e talvez ele até deixe de ir falar com 30 corretores, que é o que às vezes todo mundo faz, né? Fica lá com o celular, com 50 conversas de corretor, nem o cliente sabe o que está acontecendo, né? Ele recebeu tanto PDF, recebeu tanto texto ali, que a pessoa fica confusa, velho. Chega uma hora que nem você sabe mais com quem que você está falando. Isso aí. Então impressionante como abre frente, né? Gente, nós vamos dar uma aula aqui daqui a pouco, vou chamar para... Não vai ser um podcast, vai ser um vídeo aula daqui a pouco. Gente, super obrigado, foi top. Papo sensacional, uma aula para todo mundo. Para terminar aqui, pô, Rodrigo, super obrigado, parabéns pelo sucesso aí da minha casa. Valeu. Uma mensagem, e o Everton, pô, parabéns pelo sucesso da Plano, super obrigado também, e muito bom te ter aqui, cara, volte sempre. Muito bom, eu que agradeço mais uma vez, como eu falei, é um prazer e uma honra estar aqui junto com você, num projeto da MRV,
deixar claro que, né, nós somos concorrentes, mas não somos inimigos de jeito nenhum. Pelo a gente aprende um com o outro, inclusive. Pelo contrário, nós somos amigos, né? E como eu tenho muitos no mercado imobiliário, e o mercado imobiliário tem essa característica também, né, de diferente do que era na nossa época lá de cervejaria, onde o concorrente era quase um inimigo mesmo, quase sair na porrada, mas no mercado imobiliário não, é mais... até porque as dores são muito parecidas, né? E tem espaço para todo mundo. O que a gente fala da demanda habitacional, ela existe uma demanda muito grande por mercado, tanto no alto padrão, a gente está vendo um alto padrão, mesmo com taxa de juros alta, crescendo para caramba, e o econômico explodindo. Então, e tem espaço para todo mundo performando bem. E isso é muito bom, né? E a mesma coisa para todos os corretores, né? Sim. Déficit habitacional aqui, se pegar só a região metropolitana de São Paulo, são milhões de habitações. E quando a gente olha quantas habitações novas são lançadas por ano, não dá 100 mil. São 60 mil, 70 mil habitações. E se você parar para pensar, quantos anos levaria para fechar o gap? Não tem, porque quando você passa 10 anos já tem novas famílias, pessoas exatamente. Que já chegam. Então, vai precisar a gente andar muito na frente. O que não vai acontecer, então quer dizer, tem trabalho para todo mundo por muito tempo, com certeza. É isso aí. Obrigado, gente. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.